Graça e paz. Gostaria nessa oportunidade meditar a respeito de um tema muito interessante que é sorte ou azar. Só o tempo revelará. E quero usar como base o texto da Bíblia, se encontra em Eclesiastes 3, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: tem um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abrasar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Tem um pensamento interessante de Dalai Lama, que ele diz o seguinte: só existem 2 dias no ano que não pode ser feito nada. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. E um outro pensamento interessante é de Benjamin Franklin, que ele diz o seguinte: as 3 coisas mais difíceis do mundo são guardar um segredo, perdoar uma ofensa e aproveitar o tempo. O tempo é uma coisa muito interessante e que, se não soubermos utilizar, os nossos conceitos acabam sendo modificados. Existe uma coisa interessante a respeito de um conceito que todos nós temos e formamos, é que o conceito, para ele ser criado, ele usa alguns atributos. Cada um de nós tem conceito sobre tudo. Se eu for perguntar para alguém sobre qual time de futebol é o melhor, a pessoa vai ter uma opinião. Se eu perguntar a roupa, melhor roupa, a pessoa vai ter opinião. Um relógio, um celular, um carro e assim por diante. Todos nós temos conceitos formados sobre basicamente tudo na nossa vida. E o conceito ele se forma na nossa mente por 4 coisas. A primeira delas é o que nós vemos. A segunda é o que nós ouvimos. A terceira é o que nós lemos. E a quarta são experiências que cada um de nós passou ao longo da nossa vida. Essas situações formam o nosso conceito a respeito de tudo, até a respeito de sorte e azar. Nós podemos dizer que sorte é quando algo muito bom acontece conosco e nós ficamos extremamente felizes. E azar é quando algo acontece conosco que nos causa tristeza, frustração e angústia. Só que um detalhe interessante é que muitas vezes o que nós atribuímos como sorte, na realidade, não será sorte lá na frente. E o azar, a mesma coisa. E eu vou estar compartilhando com vocês algumas experiências interessantes a respeito desse conceito de sorte e azar que o tempo revela para cada um de nós. Um fato interessante aconteceu com um personagem da Bíblia chamado José. José, um jovem, foi pegue pelos seus irmãos e lançado em um poço. Logo depois de lançado pelo poço, José foi vendido pelos seus irmãos. Após ser vendido, José foi para na casa de Potifar e lá foi acusado de tentativa de estupro e foi lançado em uma prisão. José, nessa prisão, revelou um sonho de um copeiro e de um padeiro, que um deles foi liberto e esqueceu de José. Passados-se alguns anos, José é chamado à presença de Faraó, rei do Egito, e ele revela o sonho de Faraó. Quando ele revela o sonho de Faraó, Faraó o coloca como governador do Egito. E aí eu lhe pergunto, foi sorte ou foi azar José ter sido vendido pelos seus irmãos? Muitas vezes nós, na nossa vida, interpretamos as situações como um único momento e não pensamos nas circunstâncias a longo prazo. Interessante que José não pensava assim. José ele pensava completamente diferente e ele revela isso num texto da Bíblia que estarei lendo para você. Diz assim a Bíblia:
E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. E então ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vós vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Olha que coisa interessante. Muitas vezes nós interpretamos circunstâncias da nossa vida como uma cena de azar. Poderíamos dizer, nossa, que azar tremendo de José ter sido vendido. Que azar tremendo de José ter sido colocado na prisão. E lá na frente nós iríamos dizer, que sorte tremenda de José ter revelado o sonho de Faraó e ter se tornado governador do Egito. O conceito de sorte e azar, ele só se revela à medida que o tempo vai passando na minha vida e na sua. Existem circunstâncias que às vezes eu e você estamos passando agora, que nós interpretamos como azar, mas na realidade pode ser uma chave para o sucesso na minha vida e na sua daqui a alguns anos. Muitas vezes temos que aprender a olhar a longo prazo e não a curto prazo. Tem um fato interessante que aconteceu com um senhor chamado Sr. Thomas. Esse Sr. Thomas, como diz uma história, ele foi procurar um emprego como faxineiro numa empresa. E ele, ao procurar um emprego nessa empresa, ele olhou o currículo do jornal e viu que ele tinha os atributos necessários para participar daquela empresa. Ele foi todo animado, fez a entrevista, fez as avaliações que tinham que ser feitas e ele passou em tudo com sucesso. Na hora da entrevista final, que ele estava para ser contratado, o entrevistador chegou para o Sr. Thomas e falou: Sr. Thomas, eu só preciso agora de uma coisa, eu preciso do seu e-mail para enviar para o senhor as documentações e as normas que a empresa tem a respeito de segurança, missão, visão e valores. O Sr. Thomas, então, muito entristecido, virou para aquele senhor e falou: infelizmente, eu não tenho um e-mail. Aquele entrevistador virou para ele e falou: infelizmente, não poderemos contratá-lo, porque a nossa empresa não é admissível um funcionário não ter um e-mail. O Sr. Thomas saiu muito triste daquela entrevista e passou perto de uma quitanda. Ao passar em frente àquela quitanda, surgiu uma ideia na cabeça dele e ele pensou: vou vender tomate. Pegou o único dinheiro que tinha na carteira, entrou naquela quitanda, comprou todo o tomate que tinha ali, comprou uma saca de tomate e saiu na rua e começou a vender. Para a surpresa dele, ele vendeu aquele saco todo em pouco tempo e tinha conseguido 3 vezes o valor do dinheiro que estava na carteira dele. Mais animado do que nunca, no dia seguinte ele voltou lá e comprou agora 3 sacas de tomate. Vendeu tudo e assim ele foi fazendo. Comprou um carrinho de mão para poder vender a mercadoria. Do carrinho de mão comprou um carrinho usado. Do carrinho usado ele comprou um furgão. Do furgão ele comprou um caminhão. Aí ele já comprou um armazém. No resumo da história, esse senhor Thomas agora era um empresário que tinha um abastecimento de frutíferos, esses legumes, verduras, hortifrutis, em uma grande região. Um certo dia ele chamou um homem para fazer o seguro do seu patrimônio e esse homem, ao chegar lá, verificar, analisar, chegou para o seu Thomas e falou: Seu Thomas, agora eu só preciso do seu e-mail para poder mandar então para o senhor a nota promissória do seguro que o senhor tem que fazer. O senhor Thomas então respondeu para aquele homem: eu não tenho e-mail. E aquele homem perguntou: como pode um homem de sucesso como o senhor não ter um e-mail nos dias de hoje? E ele respondeu: se eu tivesse um e-mail há anos atrás, eu não teria o patrimônio que eu tenho hoje. Sorte ou azar aquele homem não ter tido um e-mail? Muitas vezes na nossa vida nós temos o hábito de abreviar as coisas julgando sorte ou azar. Nem tudo pode ser avaliado dessa maneira. Às vezes são circunstâncias que estão propiciando uma coisa maior para a nossa vida lá na frente. Uma outra situação que eu quero compartilhar também interessante de um outro personagem, o nome dele é Edward C. Barnes. Esse homem vivia numa situação muito crítica. Ele não tinha recursos financeiros nenhum e ele sabia que tinha um homem de muito sucesso que morava numa região longe. Esse homem se chamava Thomas Edison.
Barney então teve uma ideia brilhante. Ele falou: vou ser sócio de Thomas Edison. Mas como fazer para chegar lá? Barney então pegou um trem de minério que passava perto da sua casa. Ele esperou o trem de minério reduzir a velocidade, subiu no vagão e foi até em direção à fábrica de Thomas Edison. Ao chegar lá, ele estava todo sujo, uma roupa não muito adequada, e ele chegou naquela empresa e falou com o pessoal lá que ele queria falar com Thomas Edison, porque ele foi para lá, para ser sócio de Thomas Edison. Todos que estavam ali e ouviram aquela situação, começaram a rir e a debochar daquele homem. Até que Thomas Edison estava saindo da empresa e contaram para ele: Thomas Edison ali, aquele homem ali, ele diz que vai ser seu sócio. Thomas Edison olhando a intrepidez daquele homem. Thomas Edison vira para aquele pessoal e fala assim: ó, contrata ele, mas bota ele como faxineiro. Aquele homem começou como faxineiro na empresa de Thomas Edison. Aquele homem varria o chão e era o quebra-galho de tudo. Ele fazia tudo, mas ele estava atento às oportunidades. Uma máquina dava um defeito, ele procurava descobrir como é que ela funcionava e ajudava a consertar. E assim por anos, aquele homem ficou naquela situação. Até que um belo dia, Thomas Edison inventou uma máquina. E ao ele fazer essa máquina, nenhum dos vendedores queria vender aquela máquina. Era o ditafone, o nome daquela máquina. Hoje em dia poderíamos dizer que era uma tal de secretária eletrônica, mas era um aparelho enorme, grande. Nenhum vendedor queria vender, mas Barney, ao ver aquela situação, ele gritou de lá: eu vendo. Todos ficaram espantados, mas Thomas Edison falou: dê a ele a chance de tentar vender. Barney, naquele mês, vendeu 7 máquinas daquela, a tal ponto que impressionou a todos, e Thomas Edison o colocou como responsável principal daquele departamento. Barney começou a ter um monte de ideias e começou a ter como espalhar aquela máquina pelo país todo. Barney começou a vender e vender e vender aquela máquina de tal forma e criou um slogan chamado assim, ó, criado por Thomas Edison e montado por Barney. No final das contas, Barney se tornou sócio de Thomas Edison, o único sócio que Thomas Edison teve em toda a trajetória da sua vida. Lhe pergunto, sorte ou azar? O que aconteceu com esse rapaz? Só o tempo pôde revelar. E uma coisa que eu quero dizer, encerrando a minha palavra nessa hora, é que você muitas vezes pode atribuir algo na sua vida como sorte ou azar. Mas eu quero te dizer algo, só o tempo vai te revelar se isso que você está passando hoje é sorte ou azar. Acredite numa coisa, o tempo revela tudo na minha vida ou na sua. Aproveite as oportunidades ao máximo, porque há tempo para todo propósito debaixo do céu. Que Deus abençoe a sua vida.